Oi, gente, bom dia, tudo bem? Há algumas semanas eu postei um vídeo contando brevemente sobre a minha experiência como pesquisadora do GCIP, do Grupo de Estudos em Ciências Penais da UFOP, e nesse vídeo eu mencionei o livro Danos Colaterais, do Bauman, Desigualdades Sociais numa Era Global, que é esse livro aqui. E a partir de então, algumas pessoas que leram Bauman, algumas pessoas que não leram Bauman, vieram conversar comigo sobre esse livro e eu achei que poderia ser uma boa trazê-lo aqui, apresentá-lo, né, até para essas discussões que ele traz saírem da academia e serem discutidas, enfim, por outras pessoas e até para as pessoas que estão começando, né, na vida acadêmica, seja na graduação, na pós. E eu espero que vocês gostem. E a proposta também é ampliar esse repertório sociocultural, né? Trazer algumas novidades, quem sabe, para poder auxiliar quem vai passar por processos seletivos, seja do Enem. Eu tenho um irmão que está estudando para o Enem, né? E da redação a gente sabe que o conhecimento de sociólogos, filósofos, enfim, é super valorizado. E para processos seletivos diversos, o mestrado da FDSM está chegando também a prova escrita, que vai ser dia 29 de outubro. Então, eu espero que possa agregar alguma coisa, assim, que vocês gostem dessa abordagem. Depois vocês me contem. Enfim, por que eu escolhi esse livro? A princípio, a ideia de danos colaterais me parece, assim, muito atual. Por quê? Por causa da pandemia e mesmo antes, né, em algumas outras situações políticas, assim, de casos difíceis de se decidir politicamente, pode-se dizer assim, sempre que se toma alguma decisão, que se adota alguma política pública, existem danos colaterais daquela política, né? Então, por exemplo, agora na pandemia, houve essa discussão muito grande. Vamos fazer um isolamento vertical, vamos fazer um isolamento horizontal. Não justifica parar as atividades porque só as pessoas mais idosas vão morrer e coisas afins que nem se confirmaram, vamos dizer assim, né? E o Bauman, nesse livro, ele traz uma ideia muito interessante, uma ideia super interessante, que é a ideia de danos colaterais. Então, ele começa o livro falando da alegoria do fusível, da metáfora do fusível. O que seria isso? É até um insight bem legal, assim, para quem quiser usar em textos afins. No circuito elétrico tem uma peça chamada fusível, que é uma peça cuja resistência é mais baixa do que as demais. Então, caso ocorra algum problema, alguma sobrecarga do sistema, aquela peça se queima antes para proteger o sistema todo, para proteger o circuito e impedir que todo o circuito seja danificado. Então, ela é uma peça inserida no sistema justamente com uma resistência mais baixa que permite que o sistema continue funcionando e que ela se queime, né, que ela se danifique para proteger outras partes do sistema, vamos dizer assim. E começando com essa alegoria, o Bauman ele faz uma relação entre subclasse e fusível, que seria, né, numa sociedade desigual, numa sociedade marcadamente desigual socialmente, socioeconomicamente, existem subclasses, existe uma subclasse que seria o fusível, ou seja, a subclasse, que é quem está ali na base daquela organização social, com os subempregos, com uma questão de subcidadania, né, a gente poderia até falar assim, essa classe ela parece um acidente, ela parece um erro de sistema que vai ser em algum momento corrigido. Mas na verdade não, na verdade ela é uma peça fundamental para que o resto do sistema continue funcionando perfeitamente. Então, com essa alegoria, com essa metáfora do fusível, o Bauman dá início à discussão do que seriam danos colaterais, né, numa sociedade desigual. Ele traz um exemplo que é de 2005, que é do furacão Katrina. Algumas pessoas que já eram adolescentes, que não eram crianças em 2005, talvez se lembrem, que foi um furacão muito forte que passou principalmente por Nova Orleans e ele foi previsto. Então, algumas pessoas, algumas classes conseguiram sair da cidade, conseguiram salvar seus pertences e outras não. E nesse exemplo, a gente vê que não é
definição aleatória de quem se salva e quem não se salva, de quem salva os seus bens e de quem não salva os seus bens, de uma forma mais privilegiada do que outros, porque algumas vidas poderiam ser desperdiçadas, por exemplo, para poupar outras, né? Essa discussão da pandemia sobre essas vítimas colaterais que parecem acidentais, mas não são, são escolhas conscientes, né, feitas. Ela pode ser trazida hoje muito para a gente relacionar com o conceito de etarismo. Eu indico muito o conteúdo que a professora Luciana Dadalto tem postado desde março, quando a pandemia começou. Ela é da área da bioética e ela traz muitas discussões sobre o etarismo, que é, de certa forma, esse preconceito que a gente tem com grupos de algumas faixas etárias. Na pandemia, as pessoas idosas, que foram consideradas descartáveis, né? Como se, por elas serem idosas, elas podem ser descartadas para que a economia continue girando. Então, a academia é um lugar de dúvida, né? Então, é um lugar da gente se perguntar: por que essa vida valeria menos do que as outras? Por que proteger os idosos não seria proteger todo um conhecimento de várias gerações? Por que proteger os idosos não seria valorizar a experiência? Então, assim, no momento que a gente decide que alguns grupos são sacrificáveis para que a gente possa proteger outros, a gente está produzindo alguns danos e algumas vítimas colaterais. E essas vítimas, esses danos não são simplesmente acidentais, existe toda uma organização por trás que a gente precisa reconhecer para que a gente consiga estudar a sociedade, estudar as escolhas políticas, as políticas públicas, as decisões judiciais, e a gente possa fazer uma sociedade melhor para todo mundo que vive nela, né? Porque nós dependemos uns dos outros, o homem como um animal social. A gente precisa fazer a ciência atender à vida do homem e não o homem atender a ciência. E junto com a alegoria, com a metáfora do fusível, o Bauman ele traz também uma discussão muito interessante sobre dimensão econômica versus dimensão simbólica dos dados públicos. O que seria isso? Quando a gente vai calcular a resistência média de um circuito elétrico, a gente sabe que algumas partes têm uma resistência maior, outras partes têm uma resistência menor. E assim por exemplo, com a renda das pessoas. Algumas pessoas têm uma renda de 5 salários, outras têm de 20 salários, outras têm de meio salário mínimo. E aí a gente chega nos dados públicos, como eles são utilizados. Então a gente fala, a renda média dessa população é X. O atendimento à saúde nessa população de forma média é X, né? É Y. Enfim, e esses dados, quando a gente usa só essa dimensão econômica desse cálculo médio, a gente se esquece de que existem pessoas que estão acima e principalmente pessoas que estão abaixo dessa média. Então, são grupos que estão muito mais vulneráveis do que os outros. Algumas categorias estão muito mais vulneráveis a qualquer problema, seja social, sanitário, de saúde, de educação, enfim. Então, quando a gente adota esse tipo de medida que mostra mais a dimensão econômica e a gente se esquece dessa leitura da dimensão simbólica, a gente tem um problema, né? Porque existem muitas pessoas que não chegam naquela média, seja de proteção, de educação ou de saúde, enfim. Então, a alegoria do fusível, ela traz essas duas discussões que eu considero muito importantes e muito atuais no mundo de hoje, que é reconhecer que existem algumas peças inseridas no sistema para proteger o sistema que são mais fracas que as demais e que se queimam primeiro, e que existem cálculos médios e dados médios que não refletem a realidade de várias pessoas. E que quando a gente pensa neles e trata como se fossem dados absolutos, um retrato absoluto da situação de vida da população, a gente está entrando num erro muito grave, porque existem pessoas que estão muito abaixo daquele dado, daquela medida.